problema. Está na cache? Não, verifica a primeira linha. Não está, passa para a próxima. Está na cache? Não, verifica a próxima, e assim sucessivamente. Porque não funcionava, porque era necessário fazer uma comparação sequencial das tags com o endereço a ser acessado. Isso é ruim. Eu vou ter que pesquisar ponto por ponto, isso demora. Mas, aí vem a grande sacada. Mas, e se pudéssemos fazer essa comparação das tags em paralelo? Porque a busca sequencial, a comparação sequencial era linha a linha. Ele verificava a tag. Fazendo aquele cálculo, igual maior ou igual a tag, menor ou igual a tag, mais um bloco da linha posterior? Se sim, está na cache. Cache hit. Se não, passa para a próxima. E aí ele ia perguntando isso até percorrer toda a sequência de linhas da cache. E isso é ruim, porque imagina uma coisa que está lá na última linha da cache. Eu vou ter que passar por todas as outras anteriores. Isso demora. Mas, e se eu pudesse fazer essa pesquisa em paralelo? Como? Comparar todas as tags na cache ao endereço ao mesmo tempo, simultaneamente, em paralelo. Ao invés de vir sequencial, uma a uma. É essa? Não. É essa? Não. É essa? Eu vou fazendo em paralelo. Pergunto logo para todas. Tem essa porcaria aí? Sim ou não? Então, aí, essa busca em paralelo permite o quê? Um ganho de desempenho e eficiência. Então, determinar se um dado está em cache seria tão rápido quanto no mapeamento direto, se a gente pudesse fazer essa busca em paralelo. Aí é que entra a sacada do mapeamento associativo. Então, essa comparação em paralelo é possível em hardware. Olha como há uma evolução da tecnologia numa cache que adota o mapeamento associativo. Só que isso é implantado através de hardware. Criaram um composto tecnológico, um componente tecnológico, que permitisse essa comparação em paralelo. Ao invés de ser sequencial, igual um looping de algoritmo, eu vou logo sequencialmente perguntar, está aí na cache, sim ou não? Ele vai perguntar para todas as linhas simultaneamente, em paralelo. Mas quem permite isso? Isso é um hardware que foi fabricado diferente, que permite isso. Cada linha da cache, como? É um circuito. Alguém criou um componente eletrônico que permitiria essa comparação das tags em paralelo. De que maneira? Cada linha da cache estaria ligada a um circuito comparador, cuja entrada desse circuito comparador seria o endereço a ser acessado. Então, esse endereço que vem lá do CPU, que vem lá do processador, endereço em bits binários, beleza? Esse endereço cai nesse controlador, nesse comparador. Esse comparador, paralelamente, vai comparar esse endereço com todas as linhas da cache simultaneamente. Então, é muito rápido. As saídas dos comparadores seriam combinadas através de uma função lógica OR. Você lembra a lógica do OR? Nós vimos isso lá em circuitos, lá em portas lógicas. Né? Circuitos lógicos. Qual é a lógica do OR, pessoal? Abre o microfone aí para ver se vocês não estão dormindo. Um deles precisa ser verdadeiro. Como é que é? Pelo menos uma das proposições precisa ser verdadeira. Exatamente. Para ser verdade, basta uma ser verdadeira. Então, eu pergunto para todas. Imagina que a cache tem 500 linhas. Eu pergunto para todas, existe esse endereço aí? Se todas derem false, beleza, não tá, cache miss. Mas se uma delas der verdadeiro, opa, esse dado está aqui na cache hit. Por isso que é uma função lógica OR. Para ser verdade, basta uma ser verdadeira. Se uma das linhas tivesse a tag adequada, obviamente, seria V a resposta, true, a saída seria verdadeira, e esse tipo desse mecanismo que eu acabei de explicar recebe o nome de mapeamento associativo. Então, o mapeamento associativo, um bloco da memória principal, pode ocupar qualquer linha da cache. Sendo assim, para otimizar a pesquisa, a busca para verificar se um determinado endereço de memória está ou não na cache, essa busca é feita em paralelo. Outra característica do mapeamento associativo. Tem que saber? Tem. Vai cair na prova? Com certeza.
Você vai ter que saber isso. Como que o mapeamento associativo é feito? Ele é feito num circuito em hardware. Uma implantação através do circuito. Esse componente eletrônico, ele recebe um endereço em binário que vem do processador e pergunta para todas as linhas da cache simultaneamente se aquele endereço está ali. De que maneira? Implantando uma função lógica ou. Por que a lógica do ou? Porque para ser verdade, basta um ser verdade. Então eu pergunto para todas as linhas. Essa criatura que a CPU quer está aí? Se uma dessas linhas responder sim, verdade, está aqui, está aí o cache hit. Se todas responderem false, a função lógica ou vai ser falsa. Então, cache miss. Isso é o mapeamento associativo. Ganhamos em desempenho muito. Então, olha aí a questão do trabalho do mapeamento associativo. Então, no mapeamento associativo, presta atenção, o campo tag corresponde ao número do bloco correspondente na MP. O campo tag corresponde ao número do bloco correspondente na MP. Cada bloco tem um número e o campo tag vai corresponder a esse número. Então, dado o endereço é qualquer, tá? Dado o endereço é qualquer em binário, endereço é de memória, da célula da memória, podemos obter o número do seu bloco computando Bzinho, qual é o bloco? Bzinho, B minúsculo, é o bloco a qual esse endereço está. Como é que eu chego no bloco que aquele cara está? Eu pego o endereço e faço div x. Quem é x, pessoal? Olha lá a tua legenda e me diga quem é x. Nós fizemos isso. Número de células na cache. Número de células na cache. Perfeito. Tá? Então, eu pego o endereço qualquer e divido pelo número de células na cache. Esse E dentro do bloco será a célula, se estiver, né, no bloco. Então, eu pego o endereço e divido pela quantidade de células da cache. Então, o endereço 20 divide lá o div, ele pega a parte inteira da divisão, não é o resto. Para pegar o resto é o mod. O div, ele pega a parte inteira da divisão. Beleza? Então, se eu pego uma cache com 4 linhas, desculpa, 4 células. 4 células. Cache. E o endereço é o 23. Qual é o bloco? Esse endereço. Qual é o Bzinho? Falou de Bzinho. Quem é Bzinho? A célula, a cache tem 4 células. O endereço Ezão, então, X, aqui o X seria 4. O E maiúsculo seria 23. Quanto é o Bzinho? Eu quero saber quanto é o Bzinho. É igual a 5. 5. Todos concordam? 5 vezes 4, 20. E o resto, 3. Beleza. Show. Então, esse bloco é o bloco 5. Dessa memória do endereço 23. Beleza? Então, é assim que ele... e se fosse... Agora eu quero... Em que célula o endereço 23 vai ocupar? É mod X. Lembrando, mod pega o resto. Quem é Czinho? Quem seria Czinho? Seria 23 mod 4. Qual é o resto? 3. Hã? 3. 3? Isso. Célula 3. Então, Czinho é igual a 3. Show de bola? Entenderam isso? Justamente, particularmente, se x é potência de 2, é o que a gente está trabalhando aí. Facilita bastante.
É assim que ele faz essas associações. Então, no mapeamento associativo, o campo tag corresponde ao número do bloco da cache, tá? Ao número do bloco correspondente à memória principal, desculpa. Bom, professor, oi. para descobrir a linha, então seria o bloco dividido pela quantidade de células? A linha da cache. Isso, para descobrir. Teria que ter o bloco dividido pela quantidade de células? Não, porque aqui no mapeamento associativo, tu não tem como saber a linha, porque ele pode ir para qualquer linha. Ah, entendi. Entendeu? Adeus. Aqui o bloco ele flutua. Ora ele pode estar na 0, ele pode estar na 1. E como é que ele sabe se está? Aí ele está te dizendo. Ele faz uns ajustes, é diferente do direto. Mapeamento associativo é diferente do direto. Ele pega o bloco e o endereço do bloco, ele vai ocupar o campo tag da linha onde ele estiver. Beleza? E como é que ele acha se está ou não na cache? E aí é um circuito. É um componente eletrônico que implanta uma função ou e ele recebe, esse controlador recebe o endereço em binário e passa por esse comparador. Esse comparador faz uma comparação em paralelo, é muito rápido. E ele pergunta para todas as linhas: esse cara está aqui? Através de uma função ou. Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Imagina que tem 100 linhas, 120 linhas. Então, se uma delas responder verdade, a resposta da função ou, pronto. Ele já sabe que aquele endereço está na cache hit. Se todas responderem falso, a gente sabe que aquele endereço não está na cache miss. Bom, então é assim que o mapeamento associativo trabalha. Qual é a vantagem e desvantagem do mapeamento associativo? Nem tudo são flores. Bom, agora vamos ver as diferenças. O grande benefício do mapeamento associativo, o que é? É flexibilizar a alocação de blocos em linhas da cache. Então, um bloco ele pode flutuar nas linhas. Ora ele está ocupando a linha 0, ora ele pode ocupar a linha 3, ora ele pode ocupar a linha 2. Ele não tem lugar fixo. Isso é um ponto que tem que estar no sangue de vocês. No mapeamento associativo, o bloco ele flutua entre as linhas da cache. Então, podemos ter blocos em qualquer linha. Ele pode ser colocado um determinado bloco, ele pode ocupar qualquer linha. E aí, se ele pode ocupar qualquer linha, isso aumenta as chances de ter mais cache hit. Então, tende a aumentar a taxa de cache hit. Vantagem do associativo. É uma grande vantagem do mapeamento associativo. É isso. Pelo fato do bloco poder flutuar entre as linhas da cache, eu aumento a probabilidade da cache hit. Agora, qual é a desvantagem do associativo? Vocês viram que ele é um pouco mais complexo. Foi criado um hardware para fazer essa comparação em paralelo. Então é mais um componente. Se é mais um componente, isso torna-se mais caro uma cache com mapeamento associativo. A desvantagem é essa. Temos uma maior complexidade do circuito da cache. Então, principalmente em termos econômicos, ou seja, uma cache que implanta mapeamento associativo ela é mais cara. Por quê? Porque tem um componente lá, um componente eletrônico extra para realizar a comparação em paralelo. Olha como tudo é lógico, pessoal. Cache associativa é mais cara que a cache com mapeamento direto. Você tem que saber isso? Sim, com certeza. Mas é só você botar a cabeça no lugar e comparar o nível de como que um trabalha e como que o outro trabalha. Olha como o associativo é mais inteligente do que o direto. Lógico que é. Se é mais inteligente, é mais caro, pô. É mais avançado. Vai ser mais caro, é lógico. Principalmente para caches grandes. Caches com muitas linhas. O associativo, cache com muitas linhas, é ruim. Ele tudo bem, mas é mais barato. Mapeamento direto com caches muito grandes é ruim, mas é mais barato. Já o associativo vai ficar bem mais caro. Por quê? Porque para cada linha, no mapeamento associativo, será implantado um circuitozinho que vai estar interligado numa função ou, justamente para fazer essa pesquisa em paralelo, para saber
se um determinado endereço de memória está ou não na cache. Show? Bom, então, olha só. Percebam que as coisas são evolutivas. O direto tem os seus problemas, surge o associativo com as suas características, e aí nós acabamos de ver uma desvantagem do associativo. É caro colocar um circuitozinho desse, não sei não. E aí surge um meio termo, nem muito caro, nem muito vagabundo. Vamos criar um negócio meio termo que agrade a gregos e troianos e tenha uma aceitação comercial melhor. Nasce, então, o mapeamento associativo por conjunto. Então, o direto é o ruim e o associativo é o ótimo. Tá? Bom, aí o ótimo está muito caro. A solução ótima é muito cara. E a solução ruim não dá, que é o direto. Bom, por que não fazer uma solução boa? Não é ótima, mas é boa. E não é ruim. Então, ela está no meio do caminho. Qual é essa solução? Mapeamento associativo por conjunto. E como é que essa criatura funciona e trabalha? Então, a gente viu, mapeamento direto é simples. Ele é simples, mas não tão eficiente. O mapeamento associativo é complexo, é caro, porém ele é top de linha, ele é muito eficiente. Mas, pô, é muito caro. E a pergunta é, será que não tem um meio termo, pô? Pô, eu não tenho todo esse dinheiro para pagar o associativo, mas não queria essa porcaria que é o direto. Não tem um ali que dá para agradar? Sim, sim. Nasce, então, o mapeamento associativo por conjunto. Agora, presta atenção na mágica do associativo por conjunto. A cache, ela é dividida em N conjuntos de linha. Lembre-se, eu montei blocos de células da memória principal. Eu dividi a memória principal em blocos. Beleza, isso vocês já sabem. Na solução do associativo por conjunto, a memória cache ela é fatiada em conjuntos de linha. Ele fala aí, a cache é dividida em N maiúsculo, Nzão, N conjuntos de linhas. Assim, presta atenção, assim como no mapeamento direto, cada bloco da memória principal ele tem um mapeamento fixo para um conjunto de linha específico da cache. Então, é como se fosse bloco da cache. Eu divido a cache em linhas, em um conjunto de linhas. Então, cada conjuntinho são compostos por duas linhas, por três linhas, enfim. Eu vou dividir a cache como fazendo blocos de cache também. Tá? E aí, um bloco da memória principal, ele vai ser associado diretamente a um desses blocos da cache. Só que dentro do bloco ele pode flutuar. Esse é o associativo por conjunto. É uma combinação de ambos. Então, assim como no mapeamento direto, cada bloco da memória principal tem um mapeamento fixo para um conjunto específico de linhas da cache. Mas, dentro desse conjunto, ou seja, dentro desse bloco de cache, o bloco da MP, da memória principal, ele pode ser armazenado em qualquer linha, ele pode flutuar dentro das linhas, como no mapeamento associativo. Bom, para ficar claro, nada melhor do que ver uma figurinha. Então, olha só qual é a lógica aí do mapeamento associativo por conjunto. Eu tenho as linhas da cache, linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, eu criei dois conjuntos. Posso até chamar de bloco da cache. O conjunto 0, ou o bloco 0 da cache, e o conjunto 1, ou o bloco 1 da cache. E lá, na memória principal, eu tenho os meus blocos. Cada bloco é composto por duas células. Bloco 0, bloco 1, bloco 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, no conjunto 0, olha quais são os endereços que podem ocupar. Então, eu tenho 16 endereços possíveis. 16
endereços de memória possíveis. Certo? Que vai do endereço 0, ao endereço 15. Tá ali, na figurinha. Cada endereço, se eu tenho 16, a gente já sabe, é igual a 2 elevado a qual? Pessoal, 2 elevado a quarta potência. É? 2 elevado a quarta. Então, eu preciso de 4 bits em binário. Certo? 4 bits em binário. Tá aí, olha, os bits todinhos. Tá aí o mapeamento, olha. Então, vamos lá. O bloco 0, presta atenção, olha a figura aí. A figura está na tua frente. O bloco 0 da memória principal, ele é composto pelos endereços 0 e pelo endereço 1, que em binário é 0000 e 0001. Esses são os dois endereços. Qual é esse bloco 0? Ele vai para qual conjunto da cache? Vai para o conjunto 0 ou vai para o conjunto 1? O que vocês acham? Só pode ir para o conjunto 0. Conjunto 0 da cache. Certo? Só que esse bloco 0, dentro do conjunto 0, ele pode flutuar. Ele pode ficar ora na linha 0, ora na linha 1. Esse é o mapeamento associativo por conjunto. O bloco 1, vamos ver o bloco 1 da memória principal, da MP. Quais são os endereços do bloco 1? É o endereço 2, 0010, e o endereço 3, 0011. Tá? Olha aí. Olha o bit que está marcado em vermelho, que é o segundo bit da direita para a esquerda. Que valor ele está? Está com valor 1. Ele está com valor 1 em ambos, olha. Logo, o bloco 1 da MP vai ocupar o conjunto 1 da cache. Mas, dentro do conjunto 1 da cache, esse bloco 1 da MP pode ocupar tanto a linha 2 quanto a linha 3. Show de bola? Ele flutua dentro do conjunto. Essa é a lógica do mapeamento associativo por conjunto. Então, tá aí. Ele pegou essa tabelinha aí, ó, conjuntos 0 e conjunto 1, e viu quais são os blocos que vão poder ocupar o conjunto 0 e quais são os blocos que vão poder ocupar o conjunto 1 da cache. Essa é a grande sacada. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, como é que é feito esse endereçamento? Dado isso no associativo por conjunto. Dado o endereço E da memória principal, nós temos aí 16 endereços, do 0 ao 15. Então, o endereço E qualquer. O endereço E, ele vai do 0 ao endereço 15 da memória. Do 0 ao 15. Sempre, logicamente, com 4 dígitos em binário. 4 dígitos em binário. Por quê? Porque 16 é igual a 2 elevado à quarta potência. Para mapear 16 endereços de memória, eu preciso de 4 bits em binário. Está aí. Só para recapitular. Então, dado o endereço E qualquer da memória principal, como sabemos se esse endereço está na cache? Fazer o hit ou miss. No mapeamento associativo por conjunto. Não tem nada a ver com o direto. Só um pouquinho, pessoal. Isso aqui. Tá? Então, todo o mapeamento associativo por conjunto. Como é que eu vou saber se no meu mapeamento associativo por conjunto o endereço é
qualquer está na cache ou não. Aí vem, como no mapeamento direto, o endereço é dividido em 3 partes. Então, vou pegar aqui um endereço... ele pegou um endereço aí de exemplo. Olha. Que endereço é esse que ele colocou aí? Ele colocou o endereço é igual a 1011. Que endereço é esse? O endereço é o 11, né? O endereço 11. Todos concordam que é o 11? Decimal? Ó, 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Todo mundo consegue enxergar que o endereço 1011 é o 11. Beleza, então vamos lá. Vem esse endereço, 1011. Ele interceptou. Eu estou no mapeamento, essa cache funciona através do mapeamento associativo por conjunto. Como é que eu sei se esse endereço está ou não na cache? Então, esse endereço 1011 é dividido em 3 partes. Vamos lá. Célula do endereço dentro do bloco. Qual é a célula que ele vai ocupar? Célula 1. Célula 1 é mod x. Czinho seria 11 mod x. Quem é x? É a quantidade de células da cache. Quantas células essa cache do slide tem? Quantas células aí tem? 2 células. Certo? Aí, ó. Célula 0 e célula 1. Então, x é igual a 2. Então, o meu xão, x maiúsculo, é igual a 2. O meu é igual a 11. Fazendo, então, C é igual a 11 mod 2. 11 é o E o 2 é o X. Quanto é que dá isso? É o resto da divisão. 5 vezes 2, 10, 1. Então, Czinho é igual a 1. Bom? Todo mundo está acompanhando aí? Beleza? Se não tiver, só interromper, tá, pessoal? Abre o microfone e pode falar. Não tem problema, não. Bom, então tá aí. Já sabemos a célula em qual esse endereço pode estar. Na célula 1. Esse endereço vai estar na célula 1. Número do conjunto. Pô, para eu saber qual conjunto da cache esse bendito endereço vai estar. Como é que eu chego no número do conjunto? Que é o Nzinho. Nzinho é o número do conjunto da cache onde o endereço pode estar. E como é que eu calculo esse Nzinho? Nzinho é igual a div x. O resultado disso eu faço mod nzão. Lembrando, quem é nzão? Nzão é a quantidade de conjuntos da cache. Nzão é a quantidade de conjuntos da cache. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Então, o meu endereço aí, no caso, é o 11. É o 11. Eu quero saber se esse bendito está ou não na cache. Então, vamos lá. Já sabemos em qual célula ele pode estar. Ele só pode estar na célula 1. Agora, em qual conjunto da cache ele vai estar? Então, N é igual a... Copiando aqui de novo. Para resolver essa equação. Tem que achar o número do conjunto. Então, N, quem é? É o endereço. 11. Div, quem é X? Quantidade de células da cache. 2. Mod, quem é N? N é a quantidade de conjuntos da cache. Quantos conjuntos de cache eu tenho na figura lá? Vamos lá, volta na figura. Eu tenho 2 conjuntos, o 0 e o 1. 2 conjuntos. Então, mod 2. Tá aí. Quanto é que dá isso, pessoal? Faz com calma. N é igual a 11 div 2. 11 div 2 é 5. 5. Só 11 div 2, todo mundo concorda que é 5? É a parte inteira da divisão, 5. 5 mod 2, aí é o resto da divisão. Quanto é que dá? N é igual a 1.
Show? Chegaram aí? Quem não entendeu esse cálculo? Professor, só pode repetir? Por Vamos lá. favor. Tá aí. Nzinho. Você sabe quem é o Nzinho? Nzinho é o conjunto onde o endereço 11 pode estar. Conjunto da cache. A cache foi dividida em dois conjuntos. O conjunto 0 e o conjunto 1. O endereço que eu estou querendo pesquisar é o endereço 11. Endereço 11 da memória principal. Esse endereço 11 na memória principal, ele equivale a 1011. Certo? Beleza? Então, já achei qual era a célula que ele pode estar, que é a célula 1. E agora eu quero saber em que conjunto esse endereço 11 pode estar na cache. É essa forma. É o Nzinho. Tá tudo aí, ó. Nzinho é o número do conjunto da cache onde o endereço pode estar. Tá aqui, ó. Vou repetir de novo aqui, ó. Nzinho, N minúsculo, é o conjunto, é o número do conjunto da cache onde o endereço pode estar. E o Nzão, quem é o N maiúsculo? N de navio maiúsculo é a quantidade de conjuntos da cache. Então, como é que eu acho o Nzinho? Nzinho, a gente acha nessa forma. E div x mod Nzão. Então, vamos lá. Nzinho é igual. Quem é o E? O E é o endereço. Eu estou pesquisando. É o 11. O endereço 11. Div. Quem é X? X maiúsculo. É a quantidade de células da cache. Quantas células tem essa cache aí na figura? 2 células. E quem é o Nzão? Nzão é o número de conjunto, é a quantidade de conjuntos da cache. Nessa cache, quantos conjuntos eu tenho de cache? 2. Conjunto 0 e conjunto 1. Tenho 2 conjuntos. Tá aí. Então, colocando os valores na fórmula, dá N é igual a 11 div 2. E o resultado desse 11 div 2, eu vou fazer mod 2. Então, fazendo por partes, N é igual. Quanto é que é 11 div 2? 5. 5? Mod 2. 11 div 2 é 5? Sim, por quê? Porque o div, ele pega a parte inteira da divisão. Divide 11 dividido por 2. Qual é a parte inteira da divisão? 5. 5 vezes 2 é 10. Então, a parte inteira da divisão é 5. Então, esse 11 div 2, o resultado é igual a 5. E aí, esse 5, eu vou fazer mod 2. O mod é o resto da divisão. Quanto é 5 dividido por 2? Mas eu quero o resto. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, o resto é igual a 1. Então, esse N, que é o mod, 5 mod 2, Nzinho é igual a 1. Então, logo, o que isso me diz? Logo, o endereço 11 da MP, a memória principal, vai ocupar a célula. Qual foi o Czinho lá em cima? O Czinho. Célula 1. Célula 1 da cache. No conjunto 1. É? Joia? Olha só como é verdade isso. Vamos lá. Vamos traduzir de novo o endereço 11. 1, 0, 1, 1. Tá? Aí, ó. O segundo bit da direita para a esquerda, o segundo bit da direita para a esquerda, está até destacado em vermelho aí na tela, na figura, na tabelinha. Olha, qual é esse bit? É o bit 1. Que é o bit 1, qual é o conjunto que ele está? É o conjunto 1. Ele está no conjunto 1 e ele só pode ocupar a célula 1. Não confunde célula com linha. Czinho aqui deu 1 e o Nzinho também deu 1. Para o endereço 11. Vamos lá, vamos continuar lá. Vai? Lembre-se, voltando aqui na figura. O endereço 11, ele só pode ir para o conjunto 1 da cache.
Só que dentro do conjunto 1 da cache, ele pode flutuar. Ele pode estar, esse bloco. Qual é o bloco 11? É o bloco 5, certo? O bloco 5 da memória principal, que tem o endereço 10 e o endereço 11, esse bloco 5 só pode ir para o conjunto 1 da cache. E dentro desse conjunto 1, que é composto pelas linhas 2 e linha 3 da cache, dentro do conjunto 1, o bloco 5 ele pode ocupar ora a linha 2, ora a linha 3, ora a linha 2, ora a linha 3. Mas jamais esse bloco 5 vai estar no conjunto 0 da cache. Ele não pode ocupar o bloco 5, nem a linha 0 e nem a linha 1 da cache. Por quê? Porque as linhas 0 e 1 da cache formam o conjunto 0. E o bloco 5, composto pelos endereços 10 e 11. Olha o endereço 10, só para você. Qual é o endereço 10 em binário, pessoal? Fala aí. 0, 1. O que mais? 8, 0, 1, 0. Concorda? 1, 0, 1, 0. É o 10. Sim. Beleza. Olha qual é o segundo bit da direita para a esquerda. Qual é o segundo bit da direita para a esquerda? É o bit 1, pessoal. Certo? Então, Nzinho é igual a 1. Então, tanto o endereço 11 quanto o endereço 10 só podem ir para o conjunto 1 da cache, que é o bloco 5. Joia? É isso que ele está te dizendo. Só que dentro do conjunto 1, ele pode flutuar, o bloco 5. Ele pode ocupar ora a linha 2, ora a linha 3. Então, estou te explicando como é que ele acha. Tudo isso é para achar se o bendito endereço está ou não na cache. A tag, então, nós já localizamos para o endereço 11 qual é a célula que ele pode estar, qual é o conjunto que ele pode estar. Aí vem a tag. A tag, que é para diferenciar dois blocos em um mesmo conjunto, é dada por tzinha tag. É a tag que é usada para diferenciar dois blocos de MP em um mesmo conjunto de cache. Tzinho. Como é que eu acho o valor de Tzinho? T minúsculo. T minúsculo é dado pela forma div x maiúsculo, div nzão. Lembrando, quem é? É um endereço. Opa! É um endereço da célula. É o endereço de memória. Na MP. Quem é X? Um careca que saber. É a quantidade de células da cache. Quem é N? É a quantidade de conjuntos da cache. Então, vamos traduzir. Endereço é o 11. Quem é X? Quantidade de células da cache. Quantas células eu tenho nessa cache? 2 células. Então, X é 2. Quem é o Nzão? Quantidade de conjuntos que tem essa cache. Quantos conjuntos tem essa cache? 2 também. Então, para o endereço 11, qual vai ser a tag dele? Tag é igual a... Vamos lá agora colocar na fórmula. Div x. E o resultado disso eu faço outro div com nzão. Então, para o endereço 11, o tzinho vai ser 11 div
Quem é x? 2. Div. Quem é nzão? 2 também. O que dá isso aí, pessoal? Fazer primeiro parêntese. 11 div 2. 11 div 2 é 5. 5. A parte inteira da divisão. 5 div 2. 5 div 2. Quanto é que é? Que é o final. Tzinho é igual a 4. 4? Não. 4, 2. 2. Isso aí, 2. Show de bola. Tzinho é igual a 2. Então, a tag vai ser representada pelo 2. Então, para eu representar o 2 em binário, como é que é o 2 em binário, pessoal? Fala aí o 2 em binário. 1, 0. Isso. 2 em decimal é igual, equivale ao bit 1, 0 em binário. Bit 1, 0. Show de bola. Guarda esses bits 1, 0 aí. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então, mapeamos todos os detalhes para o endereço 11. E você, meu amigo, treine. A tua responsabilidade, treina todos esses 16 endereços aí. Do 0 ao 15. Como é que ficaria o método? Simples. Nós fizemos isso ontem, lá na sala, né? E como é que era a potência? Então, eu só posso ter células com 2, cache com 2. Você está na aula de ontem? Cache com 2, com 2 células, com 4, com 8, com 16, e assim sucessivamente. Células. Com 4, com 16 células. Se fosse 4, pessoal, x seria igual a 4. Tá? Então, eu dividiria o bloco em quantos, pessoal? Quantas células de memória principal teria por bloco? 4 células. Não seria de 2 em 2. Ó. Aqui a figura muda. Beleza? Pega o exercício aí que nós fizemos ontem com a galera e dá uma treinada. Faço a mesma coisa do mapeamento direto que nós fizemos ontem. Repete todo o raciocínio. Em qual bloco? Em qual célula? Qual conjunto? Tudo isso repete de novo para o mapeamento associativo por conjunto. Pronto. Faz isso 16 vezes, 20 vezes, 25 vezes, 30 vezes. Meu amigo, não vai errar isso nunca mais na tua vida. Falta treino. Tá aí, o caminho das pedras está todo aí. Olha como faz todo sentido. Então, voltando aqui para o meu raciocínio do exemplo. Só faltou a tag. O endereço é o 11. Voltando aqui, o endereço 11, que é o equivalente a 1, 8, 10, 11. É esse aqui. 1, 0, 1. Show? Olha aí agora o endereço como faz todo sentido. Pegando o endereço 11, 1011, tá aí na tela em destaque. O Ezão aí, ó, no canto, já pro lado direito do slide. Tá aí, 1011. E aí te diz, o bit mais à direita, que é esse verdinho claro. Qual é o bit? Esse é o Czinho. Czinho é igual a 1. Quem é Czinho, pessoal? Me fale quem é Czinho aí. Já tá, tem que estar no sangue do Czinho. Quem é o Czinho? Na célula da cache. Isso, é a célula. A Daílson está pintando com um notão no NAP2. Tá com a faca na caveira. Show de bola. É a célula da cache. Bom, do lado dele, andando da direita para a esquerda, é o verde escuro aí, ó. É o Nzinho. Ele diz que é igual a 1. Quem é Nzinho? Vamos lá. Quem é o Nzinho aí, pessoal?
É o conjunto da cache. É o conjunto da cache. Show. O conjunto da cache. É o conjunto da cache. E os 2 bits andando também, continuando andando para a esquerda, vindo da direita para a esquerda. Sobra os bits 1 e 0. Isso para o endereço 11. Esse bit 1 e 0 é o T. É o T. T é igual aos bits 1 e 0. 1, 0. E isso equivale a 2. Certo? Jóia? Então tá aí. Mapeamos todo. Então a cache para esse endereço vai ser o bit 1, 0, equivalente a 2. Jóia? Então, se x e n são potência de 2, está aí os cálculos, nós já fizemos todos eles. Recomendo, pratiquem, pegue todos os endereços para essa composição de 16 células. Depois, pode fazer para 32 células da memória. Vai dar 0 a 31. Então, quantos bits em binários eu teria para 32, pessoal? Nós já vimos isso. 5 bits em binário, não é isso? Por que eu preciso de 5 bits? Porque 32 é 2 elevado à quinta potência. Então, para representar 32 células de memória, da memória de endereço 0 até a memória de endereço 31, espera aí só um pouquinho. Espera aí só um pouquinho, pessoal, já volto. Vamos lá, pessoal. Então, se fosse com 32 células, né, eu teria que ter 5 dígitos em binário. Então, para cada endereço, eu teria que representar ele em 5 dígitos em binário. Foi como nós fizemos ontem, né, em sala, no mapeamento direto. Pratique e faça a mesma coisa para o mapeamento associativo por conjunto. Beleza? O que é o nível de associatividade? Vimos isso, pratiquem isso, esse raciocínio para pegar no sangue. Não dá para eu mapear todos os endereços com vocês, pessoal. E, Agora, professor, diga, Danço. em relação à linha, para descobrir quantos conjuntos no mapeamento associativo por conjunto, né? Não, ele ia pegar pela tag.
E ele Não, mas eu abrir digo naquela linha. o divisão do conjunto da cache. Por exemplo, a linha vai ter 10 linhas e tantos X de células. Para descobrir a divisão dos conjuntos, teria que fazer a linha dividido pela quantidade de células para saber quantos conjuntos a cache ia ter? Deixa eu ver aqui, peraí. Quer saber como eu sei o Nzão? Isso, como vai ser a divisão da cache? Tenho 4. Isso. Tu pegou a quantidade de linhas e dividiu pela quantidade de células, foi isso? Isso. Exatamente. É isso aí. 4 dividido por 2, 2. Então, vou ter 2 conjuntos. Joia? Então, entendeu aí, Deus? Ó, vai pegar, como é que eu sei o Nzão? O Nzão é a quantidade de conjuntos. Nzão, ele é dado pela fórmula Lzão barra X. Joia? Tá bem. Quem Beleza. é Nzão? Nzão, quantidade de conjuntos da cache. Quem é Lzão? Lzão, quantidade de linhas da cache. Quem é X? Quantidade de células. Right? Isso. Nesse exemplo, Nzão é igual a 2. Por quê? Porque quem é L? Quantidade de linhas. L é igual a 4. Quem é X? Xão? X é igual a 2. Então, faz N é igual a 4 barra 2. Logo, N é igual a 2. Legal? Beleza, Deus? Beleza. Vamos lá. Então, chegamos aqui o nível de associatividade. Então, recomendo aí, pessoal, pratiquem, tá? Peguem, entender a lógica do associativo. Era muito bom, mas muito caro. O direto é ruim. E aí o meio termo é o associativo por conjunto. Não tem erro. Bom, aí eu chego no nível de associatividade. Ó. Mapeamento direto, ele pode ser visto como um caso especial do mapeamento associativo por conjunto. Por quê? Porque cada conjunto possui uma única linha. É como se fosse o direto, fosse um associativo com cada conjunto sendo uma linha. O mapeamento associativo também, como um conjunto só. Como um conjunto só. No mapeamento associativo, é um conjunto só. E dentro desse conjunto, qualquer bloco da memória principal pode flutuar em qualquer linha. Já que no associativo, a memória cache ela é vista como um conjunto só, e dentro desse conjunto, qualquer bloco da memória principal pode flutuar em qualquer linha da cache daquele conjunto, né? E o mapeamento associativo por conjunto, ele, nesse caso, ele permite balancear os dois aspectos, complexidade versus desempenho. Por isso que ele tem aí já fizeram aí a quantidade, né, a taxa de acertos com o tamanho da cache, tá? Com o tamanho da cache. Mapeamento direto, e são as formas, 2 formas, 4 formas, 8 formas e o completo. E a quantidade de acertos. Isso é só para você pôr a nível de curiosidade. Beleza? Então, nós vimos esses 3 probleminhas. Mapeamento direto, associativo por conjunto. Agora, vamos entender a substituição do bloco. Como é que eu vou substituir o bloco? Quem entra e quem sai. Então, o problema da substituição. Uma coisa é você colocar na cache, outra coisa é tirar para dar lugar a um outro bloco que vai entrar. Quem é que vai sair? Então, quando há um cache miss, além de delegar o acesso ao dado à memória principal,
a cache também traz todo o bloco e o armazena, que é o princípio da localidade. Lembra? Localidade espacial e localidade temporal. Princípios da localidade temporal e espacial. Mas, geralmente, não há uma linha vazia para um novo bloco. Está tudo ocupado. A cache está toda cheia. Não existe linha da cache vazia para entrar esse novo bloco na jogada. Ao contrário, como está tudo ocupado, outro bloco tem que ser removido para dar lugar a esse que precisa entrar na cache. E aí? Aí surge uma nova pergunta de pesquisa. Qual bloco eu vou tirar da cache para dar lugar ao novo bloco que está chegando? Como é que é feita essa inteligência da cache? Então, aí entra no problema estamos estudando o problema da substituição do bloco. Então, se é para substituir, é porque a cache está cheia, está chegando um bloco novo, e alguém vai ter que dar o lugar para esse bloco novo entrar. Como? Bom, para o mapeamento direto, isso vai depender de qual é o tipo de mapeamento que a cache possui. Essa cache está programada para o mapeamento direto, vai funcionar de um jeito. Essa cache está programada para o mapeamento associativo, ela vai funcionar de outro jeito. Isso vai depender, ou associativo por conjunto. Mas, para o mapeamento direto, a escolha é trivial. Por quê? Porque no mapeamento direto, aquele bloco vai sempre para a mesma linha. E aí chega um bloco novo para a linha 1, aquele bloco que estava ocupando a linha 1 vai dizer, filho, sai, que está chegando minha vez e eu só posso entrar nessa linha. Ah, eu não quero sair. Não tem, você não tem escolha. Você vai ter que sair, porque esse bloco que está chegando, ele só entra nessa linha. Então, no mapeamento direto, a escolha é trivial, porque só há uma opção, onde cada bloco tem uma alocação fixa de linhas na cache. Cada bloco só vai para a mesma linha. Agora vem o problema da substituição quando a gente fala de mapeamento associativo e mapeamento associativo por conjunto. Para os mapeamentos associativos, o totalmente ou por conjunto, a escolha é mais difícil. Por quê? Porque ele pode flutuar nas linhas, não é isso? Há várias opções de blocos a substituir. No associativo, que ele pode ocupar qualquer linha da cache, eu vou colocar o bloco novo em qualquer uma dessas linhas. E aí? E se pudéssemos adivinhar o futuro, faríamos a melhor escolha possível. Por quê? Porque o bloco que vai demorar mais tempo para ser usado, eu vou identificar quem é o bloco que vai demorar mais tempo para ser usado. Esse é que vai sair. Porque é muito provável que ele não vá ser utilizado agora. E essa é a grande sacada da substituição. Aí entra a inteligência da substituição de blocos. Embora não possamos adivinhar o futuro, nós podemos prever o futuro ou projetar o futuro. Como? Analisando o passado. Até hoje a gente faz isso. A gente faz análise do passado para predizer a probabilidade futura. Tu está sendo bombardeado de propaganda nas suas redes sociais baseado no que você fez. Onde tu navegou, pesquisou um preço de um sapato, vão ficar te oferecendo sapato. Então, o comportamento passado está determinando, está tentando predizer o teu futuro. Usar informações passadas para tentar inferir, para tentar predizer, para tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. Mas, para isso, entra em cena 2 tipos de algoritmos. Vocês vão estudar todas essas 2 estruturas lá em estrutura de dados. É o algoritmo FIFO, First In, First Out, que é a fila, o primeiro que entra é o primeiro a sair. E o algoritmo LRU, Least Recently Used, que é o último recentemente usado. Então, vamos ver a diferença de um e de outro. É isso que determina quem vai sair da cache no mapeamento associativo ou associativo por conjunto. Algoritmo FIFO, dentre os blocos candidatos a sair, ele vai escolher para substituição aquele colocado há mais tempo na cache. Então, quem foi que entrou primeiro? Já está lá há muito tempo. Esse é o que vai dar lugar para o que está vindo novo. No algoritmo LRU, Listed Recently Used, dentre os blocos, olha a lógica, dentre os blocos candidatos,
ele vai escolher para substituição aquele cujo último acesso foi há mais tempo. Qual foi o que eu usei há mais tempo? O último acesso que eu fiz a ele. Esse aqui sai. Beleza? São essas duas mágicas aí. Então, vamos ver. Note que tanto o algoritmo FIFO, First In, First Out, quanto o LRU, Listen Recently Used, necessitam do armazenamento de informações. Sim. Como é que eu vou saber qual foi o primeiro que entrou, professor? Como é que a porra da cache vai saber qual foi o último que foi acessado, professor? Eu vou ter que guardar essas informações, pô. Como? Eu vou armazenar essas informações sobre os blocos na cache. Que informações são essas? Quando que entrou o bloco? Quando que o bloco foi colocado lá? Qual foi a última atualização desse bloco? Ah, caramba, professor. Ah, vai fazer uma cache, vai. Isso aqui é fácil. Então, ou seja, eles precisam de um bookkeeping. O que é o bookkeeping? É esse mapeamento das informações armazenadas. Eu vou ficar... É igual um log de acesso à cache. Quem entrou, quando foi que acessou, enfim, torna a cache. Olha só, eu preciso guardar um mapeamento das informações armazenadas. Ou, desculpa, guardar essas informações sobre acesso. E mais outra coisa que a cache vai ter que ter. E isso torna a cache mais complexa e cara. Outra alternativa para isso. Outra alternativa, já que tu não queres usar essa lógica do primeiro que entrou, vai ser o primeiro a sair, ou do último que foi recentemente usado, né? Por quê? Porque tu vai ter que fazer um esquema de bookkeeping para implantar tanto o algoritmo FIFO quanto o algoritmo LRU. A outra alternativa, mais simples, seria: escolhe para remoção um bloco aleatório. Escolhe um bloco aleatório. Chegou um novo. Ei, quero entrar na cache. Aí vem um bloco aleatório. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Sai. Sai bloco e entra o novo. Porra, isso aí... professor, mas essa alternativa é meio gambiarra, é meio trabalho de preguiçoso. Mas é mais barato. Aí, ó, é mais fácil e mais barato de implementar. E tem um desempenho razoável, ó. Já foi feito testes, colocando de maneira aleatória, fazendo uma função random. Escolhe aí aleatório. Ei, cache, tira aí o que tu quiser, tira o bloco aí, escolhe aí. Ela vai na doida, escolhe um. Ó, até nisso um desempenho razoável. E o desempenho, segundo os testes que foram realizados em laboratório, é muito próximo do desempenho que o algoritmo LRU teria para alta associatividade. Mas para eu implantar o LRU, eu preciso do bookkeeping, guardar as informações. Quem entrou, quando entrou, quem acessou, quem não acessou. É muito mais caro. Olha aí. Pessoal, pesquisar é assim. É tentativa e erro, análise, teste. Tem que gostar. Então, tá aí, pessoal. O problema da substituição de bloco. Tem que saber? Tem, professor. Qual é a lógica da substituição? No direto, não tenho que pensar em substituição. Por quê? Porque no mapeamento direto, aquele bloco só pode ir para aquela mesma célula. Agora, no associativo e no associativo por conjunto, tem problema. Como? Aí tentaram resolver de duas maneiras. Implantando uma inteligência através de dois algoritmos, FIFO e LRU. Bom, mas para implantar essa inteligência com FIFO e com LRU, eu preciso de um bookkeeping para guardar quem foi colocado lá e quando foi a última atualização. E fazendo um bookkeeping torna a cache complexa e cara. Opa, qual foi a alternativa, então, que pensaram para não fazer nem o FIFO nem o LRU? Escolhe o aleatório. Mamãe mandou. Ele é mais fácil, mais barato de implementar. E, por incrível que pareça, testando a solução aleatória, ela chegou de desempenho, ela chegou muito próximo do desempenho do LRU, mas é muito mais barata e muito menos complexa. Então, a gente não pode dizer que não presta a remoção de um bloco aleatório. Beleza? Então, isso que você tem que saber sobre como que a cache trata do problema da substituição. Problema da escrita, pessoal. Então, olha aí.
Qual é o probleminha da escrita? As caches funcionam muito bem quando o processador precisa ler dados da memória. Beleza? Vou lá, leio, está aqui, já entrego, cache hit, já entrego o que o processador quer. Se tem cache miss, vou lá na memória principal, pego e trago para cache. Então, para ler, beleza. Mas e quando é necessário escrever? Agora eu vou ter que gravar. Alterar o valor em uma determinada posição de memória. Aí como é que acontece isso? A operação de escrita traz o seguinte dilema. Devemos sempre atualizar os valores na memória principal para manter a consistência dos dados, que é o write-through. Ou seja, uma coisa quando você ler, você traz da memória principal e joga na cache. Esse dado que vai estar lá na cache, eu vou fornecê-lo para o processador. E o processador pode usar esse dado e pode manipular esses dados e alterá-lo. Quando é alterado, o processador devolve para o controlador da cache. Olha, tá aí, eu já usei e tá aí o dado, eu alterei. Aí ele vai e grava na cache o novo dado. Só que lá na memória principal, que é a origem, ele ainda está com o valor antigo. Então, em que momento eu vou lá na memória principal e vou atualizar? Então, devemos sempre atualizar. São as perguntas. Devemos sempre atualizar os valores na memória principal para manter a consistência do dado. Toda hora que altera na cache, eu vou lá na memória e altero? Sim ou não? Calma. Ou devemos fazer atualizações só na cache enquanto estiver o bloco lá. Então, essa atualização simultânea, atualiza na cache e atualiza na memória principal, a gente chama de write-through. E aquela atualização que ocorre só na cache e só depois eu mando para a memória principal, a gente chama de write-back. São essas duas técnicas. Eu utilizo write-through ou write-back? Essas são as perguntas. Agora vamos entender a lógica de cada um. Write-through é a atualização simultânea. Atualizou na cache, vai lá e atualiza na MP. Na técnica write-through, sempre que o processador atualiza uma posição de memória, o dado é atualizado tanto na cache quanto na memória principal. Então, grava write-through, atualização simultânea, cache e MP. Tá? Isso, manter a consistência dos dados da cache e da MP. Opa, tá tudo redondinho. Na cache está A, lá na MP vai estar A. Se a cache alterou para B, lá na MP vai estar B. Ou seja, a MP não tem dados com valores diferentes daqueles que estão na cache. Isso é bom porque é bom write-through, essa atualização simultânea é boa, porque simplifica a substituição de blocos na cache. Alguns dispositivos de entrada e saída podem ler diretamente da memória principal sem passar pela cache, porque a memória principal está atualizada. Agora, tem um problema. Por outro lado, escritas a memórias, atualizei na cache e vou atualizar na memória principal, atualizar na cache tem uma velocidade, que é mais rápida. Atualizar a memória principal tem outra velocidade, um pouco mais baixa. Olha. Escritas na memória principal são sempre lentas. Por quê? Porque eu vou ter que ir lá na memória principal, vou ter que acessar a memória principal. E nós vimos lá no começo de estudo da memória que o tempo de acesso à memória principal, ele é maior do que o tempo de acesso à MP, a cache, desculpa. Isso é ruim. Pô, eu atualizo a MP, eu atualizo num piscar de olhos, um foguete. Pim, tá atualizado. Agora, eu vou ter que atualizar na memória principal. Calma, deixa eu ir lá na memória principal, vou lá e atualizo. Então, tem um delayzinho aí. Isso pode prejudicar? Pode. Esse é o problema do write-through. E o write-back? Por isso que tem as duas técnicas. No write-back, as escritas são sempre feitas em cache primeiro. Só atualiza a cache. Aí, o que acontece para fazer a memória principal atualizar? Apenas quando o bloco que estava na cache, ele for removido da cache, ele vai sair aquele bloco. Epa, peraí, mas houve alteração nesse bloco? Houve. Epa, então antes de eu tirar, deixa eu atualizar a memória principal. Para esse bloco, que está agora alterado, ficar igualzinho na memória principal. Ele tem que estar lá alterado. Então, apenas quando o bloco é removido da cache que o conteúdo é atualizado na memória principal. E aí, como é que ele faz esse controle? Normalmente, existe um bit chamado dirt. Esse bit, que a gente chama de dirt, é que ele acusa
vai dar uma divergência. Ele acusa se o bloco precisa ou não ser atualizado na memória principal. É como se eu estivesse comparando, antes de remover. Ei, deixa eu ir lá. Ele está igual da memória? Aí eu vou olhar esse bit dirt e vejo se ele está ou não. Se tiver, beleza, não precisa atualizar. Agora, se ele tiver diferente, opa, eu tenho que atualizar porque mexeram nesse bloco aqui, quando ele estava na cache. Então, assim como as leituras, as escritas também são tipicamente rápidas por acessar apenas a cache. Beleza, no write back, eu atualizo primeiro a cache. Eu não tenho que ir simultaneamente lá na memória principal, como no write through. Agora, qual a bronca do write back? Tudo na computação, pessoal, tem prós e contras. Não existe solução top das galáxias. Por isso que eu digo, acabou que enche a boca. Não, o sistema operacional tá top. Porra, peraí, bicho. Vou te mandar estudar arquitetura, que tu vai ver na computação que nada na computação tem uma solução absoluta. Senão, não existia N modelos de memória, N modelos de SSD, N modelos de sistema operacional, enfim. Então, todos têm bronca? Tem, tá aí, ó. Write through tem bronca, write back tem bronca. Por outro lado, no write back, os dispositivos de entrada e saída que acessariam diretamente a memória precisam passar pela cache. Isso é ruim. Por quê? Por que tem que passar nesse caso do write back? Porque o dispositivo de entrada e saída ele não sabe qual é o mais atual. Ele não sabe, ele não tem segurança se o mais atual está na memória principal ou se esse esse bloco que ele quer ler está em cache e se já foi alterado na cache. Então, ele vai ter que ir lá na cache verificar. E isso é ruim, porque eu vou ter que acessar a cache. E acessando, quanto mais gente acessando a cache, pode o quê? Sobrecarregá-la. Tá aí a bronca. Além disso, ainda há a questão de como lidar com os vários processadores, com os vários núcleos. Porque a gente sabe que dentro de um chip com quad-core, eu tenho 4 núcleos. É como se fosse 4 processadores em um. Cada um com sua própria cache. Olha a confusão! Porque a gente sabe que os processadores possuem cache interna. É a cache L1. E como é que ele faz esse diabo desse controle? É uma coisa complexa, essas duas formas de escrita. Write through e write back. Não é tão simples. E, além disso, ainda tem uma terceira, pessoal, que é a técnica do write once. Uma única vez. Mas calma. Write once não é para todo mundo. Não é para qualquer tipo de processadores. Qualquer arquitetura pode ser utilizada com write once? Não. Write once é apropriada para sistemas multiprocessados. Então, vamos lá. Como é que funciona o write once? Na primeira escrita, a cache ela vai executar um write through. Write through, então, é simultâneo. O dado é atualizado também na memória principal. Só a primeira. E assim que funciona o write once. A primeira vai ser um write through e os outros componentes são avisados de que foi atualizado. Beleza. A partir da segunda escrita, a cache simplesmente vai notificar os outros componentes, por exemplo, os outros processadores de que houve alteração. Então, por isso que o write once é usado em sistemas multiprocessados. Aí, os outros componentes, ao precisar do dado, passam a requisitá-lo a cache com a versão mais atualizada. Essa é a lógica do write once. Tem write through, write back, que é mais comum, e o write once para sistemas multiprocessados. E, por último, para encerrar, só a nível de conhecimento, nível de cache. Computadores modernos geralmente têm vários níveis de cache, L1, L2, L3. Quanto mais próximo do processador, menor é o nível. Os níveis mais baixos correspondem a caches pequenas e rápidas. Quanto mais alto o nível, mais lenta é a cache, mas também ela é maior. Embora ainda muito mais rápidas e menores que a memória principal. Então, por que criar esses níveis, pessoal? Só para atrapalhar a vida do aluno que estuda arquitetura? Não. A justificativa de existir esses vários níveis, L1, L2, L3, é a mesma para a existência da cache em primeiro lugar. Então, se um nível é muito mais rápido que os níveis acima, então o L1 é mais rápido que o L2 e o L2 é mais rápido que o L3, nós conseguimos boas taxas de cache hit. Então, há um ganho de desempenho. Por isso que nasceram
separar esses níveis de cache. Claro, a cache L1 é mais cara que a L2 e a cache L2 é mais cara que a L3. Bit de controle, só para fazer a justificativa do controle de simultaneidade das atualizações, que é o DUST, bit DUST. Então, além do campo tag, que é associado a cada linha e dos dados, uma cache também pode armazenar alguns certos, alguns bits de controle. E um deles a gente acabou de citar, que a gente usa isso para tratar o problema da atualização, que é o bit DUST. Ele indica que conteúdo do bloco foi alterado e precisa ser atualizado na memória principal. E o outro bit comum é o da validade. Esse bit da validade, isso é só conhecimento, tá, pessoal? Indica-se, não vamos fazer cálculo nenhum de bit DUST, nem bit de validade, mas você precisa saber por que eles existem, para que eles existem. Então, o bit de validade, ele indica se o conteúdo de uma linha da cache é válido. Que o conteúdo ele pode ser inválido, por exemplo, quando o processador é ligado. Só para verificação. Esses bits são apenas, por isso que são chamados de bits de controle. E o tamanho da largura, tamanho da cache e largura de linha. Então, quantas células. Então, aí, obviamente, que tem em matéria de projeto, o cara vai pensar, pô, eu vou fazer uma cache, qual é a largura dela, qual é a quantidade de linhas. Obviamente, queremos sempre a maior cache possível, mas se eu fizer uma cache muito grande, isso é caro. Mas caches muito grandes não são viáveis pelo custo. Então, tamanhos típicos da cache giram em torno de dezenas de kbytes para L1, centenas de kbytes para L2 e alguns megas para a cache de nível L3. Por isso que houve essa divisão. Então, a cache L1 é pequenininha, mas ela é um foguete. A cache L2 é um pouquinho maior do que a L1, mas é menor que a L3, então, por isso que ainda está na casa dos kbytes. E a cache L3, ela pode armazenar mais, então está na casa dos megabytes. Então, uma questão interessante dentro dessa lógica é como alocar a memória disponível. Para onde vai? Vai para L1, vai para L2, vai para L3? Qual a largura das linhas da cache? As linhas maiores, então, se eu tenho linhas maiores de cache, é sinal que são linhas que possuem mais células de cache. Então, eu posso colocar mais coisas, né? Linhas maiores favorece a localidade espacial. Posso colocar tudo que está próximo. Mas, com linhas menores, nós podemos ter mais linhas na cache. Então, mais linhas favorece as situações em que os acessos são mais distribuídos. Ou seja, não existe uma solução perfeita, pessoal. Novamente aí, ó. Tu vai ter que testar, ver, verificar, ver se está tudo redondo. Beleza? Ah, tá aí, pessoal. Olha, um exercício aí, a 4 GB de memória. Enfim, faz uns testes, como a gente estava brincando lá no nosso exercício de ontem. Pessoal, por hoje, terminamos a matéria da prova, vai até aqui. Tá? A nossa prova vai ser... Vou passar uma prova. Deve ser um CIGA, tá? Para vocês. E aí, para não fazer... Por quê? Porque as atividades na universidade estão cada vez menores. Então, ontem, por exemplo, já estava tudo desligado, tudo já estava meio que... O pessoal já está expulsando a gente de lá para dar férias para vocês. Eu acredito que eu vou fazer essa prova online. Pode ser na próxima terça. Vamos lá fazer na próxima terça-feira. Então, vou marcar aqui com vocês. Próxima terça-feira, NAP2. Quem for fazer substitutiva, faz na quarta. Tá? Então, terça-feira, dia 13 de dezembro, NAP2. Vou colocar aqui, tá, pessoal? Então, NAP2. Matéria do NAP2, tudo de memória. Tudo que foi falado em sala após o NAP1. Então, essa é a matéria do NAP2. Mas, para ser mais exato, vá lá no CIGA, tá todo o conteúdo lá. Ó. Vou dizer para vocês. Deixa eu entrar aqui no meu CIGA e já marcar tudo para vocês. Aí. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, foi, né? Matamos. Finalmente conseguimos finalizar a memória cache.